Perfeito, gente. Vamos girar o assunto aqui no programa. Por falar em Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, olha só, escutem só essa notícia. Parlamentares da Câmara entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a prisão do comediante Danilo Gentili por publicações feitas nas redes sociais. Paulinha, o que foi que o Danilo fez, hein? Vamos recuperar o tweet que, inclusive, foi apagado, né, pelo apresentador. Mas a ideia dessa ação da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados contra o Danilo Gentili é de que ele seja detido com base nos mesmos princípios constitucionais que motivaram a prisão do deputado federal Daniel Silveira, né? Bom, então, no caso do Danilo, o que motivou aí essa ação foi esse tweet que ele escreveu em 25 de fevereiro, em razão da discussão ali sobre a proposta de emenda à Constituição que prevê aumentar a imunidade parlamentar dos deputados. O Danilo escreveu o seguinte, ó, vamos conferir a imagem porque o print é eterno, né, gente? Apaga-se, mas sempre está o print ali no mundo da internet. Ó, eu só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo o PEC de imunidade parlamentar. Sabe que ontem o Danilo fez um outro tweet em referência à repercussão desse tweet anterior e ele escreveu o seguinte, olha, eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso. Agora, essa ação vai ser distribuída para um dos ministros ali da corte, depois ela entra numa fase de coleta de provas e depoimentos e ainda não há prazo para que a ação seja analisada. Mas então o Gentili meio que reconheceu que ele errou a mão nesse tweet, né, Paulinha? Acho que ele reconhece. Ou ficou com medo. O que as pessoas estão escrevendo é o que o Adriles falou. Você tá com medo, pipocou. E eu acho que ele ali reconhece que talvez tenha merecido críticas, até por isso talvez ele também tenha apagado esse tweet. Né? Agora, eu revi o vídeo do deputado Daniel Silveira e o Danilo no tweet dele, ele é mais incisivo na fala do que o próprio Daniel. Exatamente. Mas o Danilo não é um deputado federal, né? Isso, exatamente. Ele não é um deputado federal. Não, eu só tô... Esqueçam os personagens, esqueçam quem está envolvido. O Danilo é mais direto que o Daniel Olha Silveira. Apenas o discurso, a fala do Danilo versus a fala dele. A fala do Danilo é direta. Eu acho um absurdo isso. A gente está abrindo um precedente muito perigoso no Brasil. Mas eu só estou tentando fazer um paralelo nos dois casos para a gente debater. Zé, com a prisão do deputado Daniel Silveira, abriu uma porteira no Brasil que é muito perigosa, né? Pois nesse caso aí, eu não entendo por que Supremo, né? O Danilo não tem foro privilegiado, vai ser lá na primeira instância, ele vai responder. Se houver, por acaso, atendimento desse pedido de prisão, ele tem como recorrer. No caso do deputado Daniel Silveira, ele não tem, porque foi última instância, plenário do Supremo Tribunal Federal. Quem pode suspender? Só o plenário do Supremo Tribunal Federal. Antes, eu queria dizer o seguinte, a Câmara dos Deputados, ela é cheinha de cabides de emprego, né? Entre os cabides de emprego tem mesa diretora. São 11 cargos da mesa diretora, contando suplentes. E, além desses cargos da mesa diretora, existem penduricários, representação da mulher e tal, e tem a tal Procuradoria Parlamentar. Lá é empregado um deputado que tem um escritório, nível de assessores, e que eles ficam ali defendendo a imagem da Câmara. Então, tem essa Procuradoria e a Corregedoria. Corregedoria, ele olha para dentro, para os parlamentares. É que analisa pedido de cassação, de investigação contra deputados. E essa Procuradoria, ela para fora. Então, essa mesma Procuradoria que tentou processar a Hebe Camargo naquela época e outros, e geralmente a pressão, olha, estão atacando a Câmara e tal. Então, esta é a função da Procuradoria. Ela representa a mesa diretora da Câmara dos Deputados formalmente. Tem apenas um pedido, né? E um pedido perigoso, porque, inclusive, o Congresso Nacional deve dar liberdade total de expressão, porque o Parlamento vive exatamente de expressão. Eu concordo com você que é um precedente muito pesado,
prender alguém por opinião, e principalmente um parlamentar. Imagine uma pessoa pública. E logo Danilo, coitado, que ele, sim, já foi socado, derrubado. Eu me lembro dele caindo no elevador aos pés do Renan. É verdade. É verdade. Conversar com o Renan e falar, É verdade. presidente do Senado, empurrado e pisado. Bem lembrado, Zé. Já apanhou muito no Congresso. Muito bem né, lembrado. gente? Meu querido Adriles, quando é que você vai ser preso? Não sei, tô esperando a decisão. Eu nunca quis socar ninguém, né? Eu faço críticas mais acerbas, mas mais alegóricas, eu tomo certo cuidado. Mas abriu-se a porteira, não tem outra. Abriu-se uma encruzilhada contra a liberdade de expressão no Brasil. É lógico que ninguém concorda com o teor, ninguém civilizado concorda com o teor da crítica acerba, agressiva e chula do Danilo Gentili. Tem que socar todos os deputados. É lógico que ele fez uma alegoria, assim como o deputado Daniel Silveira, em escala muito mais subliminar, muito menor, falando no condicional, que falou que era o sonho de todo brasileiro socar exatamente um ministro do STF. Ou seja, essas falas podem ser consideradas vulgares e agressivas? São. Mas elas não são razão para uma prisão arbitrária sem o devido processo legal por injúria, calúnia, difamação, que seja. Ou seja, você já tem um código penal para isso e você tem um devido processo legal para isso. Quando poderes instituídos como o Congresso e o STF ordenam prisões arbitrárias, a gente está atropelando o Estado Democrático de Direito e implementando uma ditadura de mérito. A gente acabou de falar aqui de corruptos eventuais, né? Corruptos de colarinho branco, estão sendo soltos em nome da defesa do establishment. Agora, em nome do narcisismo e da egolatria do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional, você vai prender qualquer tipo de crítica acerba que se faça? Olha, o Danilo Gentili já fez críticas extremamente agressivas ao governo federal. Mas quando ele se referiu, quando ele pediu desculpas ontem, talvez pelo medo da prisão, ele falou... Ele ainda colocou, ele fez um aceno ao Supremo e ao Congresso, falou, olha, as críticas que eu fiz ao governo, e ele falava de maneira agressiva, chula, vulgar do governo, né, foram em nome da defesa de pessoas, quer dizer, em nome do ataque de pessoas que estavam pedindo a deposição dos ministros, a deposição do Congresso Nacional, coisa que nunca foi encampada pelo presidente. Ou seja, tem dois pesos e duas medidas. Se você chama o presidente de genocida, de homicida, se você deseja a morte e o suicídio do presidente, tá tudo bem. Mas se você toca no narcisismo togado de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode ser corrupto, você pode ser homicida de fato, que existem deputados acusados de homicídio no Congresso Nacional, mas se você toca no narcisismo, no Supremo, que inaugurou essa encruzilhada da prisão ilegal, ou no narcisismo de algum deputado, você pode ser preso. Se isso não é uma ditadura subliminar provocada pelo Supremo Tribunal Inquisitorial, eu não sei o que é. Paulo, agora você faz essa pergunta do precedente perigoso. Será que justamente não é esse pensamento que os deputados querem incutir na população e no STF ao utilizar o Danilo Gentili nesse pedido de prisão para falar, ó, então se estão fazendo isso com o Daniel Silveira, a gente vai fazer com qualquer um. Eu não acho, Vini, talvez o Zé possa até ajudar a gente nessa resposta. Sabe o que eu acho? Eu acho que no Brasil não importa o que se fala ou o que se faz. O que importa é quem fala e quem faz. Por que mexeram com o Daniel Silveira? Porque é deputado de baixo clero. Baixo clero. E o Danilo Gentili? Deputado... Por que não vão prender o Danilo Gentili? Porque é um baita de um influenciador. Perfeito. Porque tem relevância política na fala. Zé, tô errado? Mas o que isso você é o acha? cúmulo da injustiça. Não, você tem razão. Primeiro é o seguinte, o Daniel Silveira incomoda a Câmara dos Deputados há muito. Os deputados me falavam, olha, nós vamos caçar o Daniel, nós estamos procurando um motivo. Porque ele criticava o próprio Congresso Nacional, ele não tem amigo, ou seja, não sentou-se à mesa do chazinho das 5. Você tem toda a razão. Vou te dar um exemplo aqui. Sempre houve um acampamento em frente ao Congresso Nacional pedindo intervenção militar. Ninguém prestava atenção naquilo, entrava, saía deputado, senador, ninguém prestava atenção. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, descobriram de repente que existia aquele acampamento. Retiraram o acampamento de frente do Congresso Nacional e tentaram criminalizar uma defesa que tinha faixa e tal. Nesse caso de manifestações contra o Congresso, é exatamente isso, tentar blindar a instituição, se aproveitando exatamente desta coisa, desta que algumas pessoas chamam de inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Daniel. Eu diria que a prisão dele foi decretada não por esta fala, mas por um conjunto da obra.
já existem Exatamente. 8 pedidos de cassação registrados no Conselho de Ética contra o deputado Daniel. Joel, você não acha que é muito mais fácil prender o deputado Daniel do que um Danilo Gentili? Pelo contrário, Paulo, eu acho que se o Danilo estivesse falando e gravando um vídeo feito do Daniel Silveira, para os seguidores dele, fanatizados como são os seguidores do Daniel Silveira, eu acho que ele teria exatamente o mesmo desfecho. É a mesma coisa. A questão é que as duas manifestações são muito diferentes. Eu acredito até, eu estou com o Vini nessa, eu acredito que isso é o Congresso tentando mandar esse recado aí de um suposto precedente. Mas os dois casos são muito diferentes e por diversos motivos. Primeiro, pelo próprio conteúdo. O Adrilles falou que o conteúdo do Silveira era condicional, mas o do Gentili também, né? Ele usa o se da mesma forma que o Daniel Silveira. Se a população entrasse, eu acreditaria. Também é totalmente condicional, Adrilles. Então, essa distinção não existe. Agora, de concreto, o que tem no vídeo do Daniel Silveira? Tem atribuição de crime ao ministro, que no caso do Gilmar Mendes, ele atribui crime a ele diretamente. Ele inclui ofensas homofóbicas a outro ministro do STF. Ele inclui a ameaça de um novo AI-5 no Brasil, que ele propõe e defende. Ele inclui o desejo dele de jogar na prisão todos os ministros do STF. E ele inclui o desejo personificado, dizendo que ele quer dar uma surra no Fachin e que adoraria dar uma surra no Fachin. Ele não e que ele fala tenta, aí sim, Adriles, e que ele tenta, aí sim, mascarar isso com uma certa linguajar que ele achou que ia o deixar fora da prisão. Não é uma escolhazinha de linguajar que vai mudar o conteúdo da sua fala. Ele demonstra ali o desejo, sim, de uma surra no ministro Fachin. O deputado Daniel Silveira, ele é um representante de um poder fazendo ameaças a outro poder, jogando um vídeo para uma população, para um grupo da população que a gente sabe que está mais do que disposto a botar a cabo essas ameaças. Ali sim, era um ataque frontal ao poder. O do Danilo é uma piada agressiva, meio fora de lugar, sem maiores repercussões. A diferença é cabal, tanto pela posição deles, um representa um poder atacando o outro não, quanto o conteúdo. O conteúdo do Daniel Silveira é mais grave por todos os crimes que eu elenquei aqui, de qualquer maneira que você possa imaginar, com relação ao do Danilo Gentili. O problema, Joel, meu querido Nossa Joel senhora. Pinheiro da Fonseca, que devia estar de vermelho hoje. Mas o problema, meu caro Joel, é o seguinte: se abre um precedente perigoso. Abriu-se. Você não pode deixar de gostar, não gosto do Bolsonaro, acho Bolsonaro isso, É um aqueles absurdo bolsonaristas que e tal. As pessoas têm que ter direito de falar, meu. É isso aí. As pessoas têm que ter direito de falar. Nós não podemos normatizar prisão. O que é isso? Não pode. Ah, o cara gravou o vídeo lá, vai pra cadeia. Foi no O outro Twitter, fez não o vai. tweet, lá vai pra Mas, cadeia. Matias. Há uma normatização da prisão Absurdo que é isso. perigoso, Joel. Independente se for Paulo petista, Matias, bolsonarista, isso é ameaça perigoso. não é permitido. Ele não pra ninguém. ameaçou, Isso é Joel. perigoso, Matias. cara. Ele não Se um ameaçou, petista ameaça o Joel. Supremo, Paulo Matias, Pelo amor se de está Deus, ameaçando, Joel. deputado petista ameaça o Supremo... O Zé tem que Dirceu preso falou também quantas por Falou a causa vezes, mesma coisa, mas eles vão Joel? Quantas apanhar vezes na o Zé rua, Dirceu Joel. falou, Falou Joel? exatamente a mesma coisa, Joel. Como de jeito nenhum, Ah, tem vídeo Joel, gravado. pelo amor de Deus. Paulo e Adriles, eu citei aqui os 5 elementos Meu Deus. criminosos da fala do Daniel Silveira. Agora me citem esses mesmos. Joel, Ixi, olha aí, é travou, golpe. censura. Deixa eu É falar. agora. golpe. Murilão, dá um foco aqui, ó, aí, ó. Tá vendo? Falou bobagem, tá fora. É assim. Conexão diferença. perdida. Voltou. Zé, fala aí, Zé. Ok, vamos lá. Ah, peraí que o Joel voltou. Vai lá, conclui, Joel, Há depois uma o Zé. diferença Eu citei na fundamental minha aí fala. que todos Eu chamam a citei na atenção. minha Peraí, Peraí, Zé, peraí, Zé, um peraí. minuto, só um minuto que o Joel voltou. Conclui a sua fala, Joel, por favor. É. Não estão deixando ele falar. Sou eu. Vamos lá, Zé Maria, é você. Olha, a diferença fundamental é a seguinte, que há que se prestar atenção. A prisão do deputado Daniel foi por argumento de flagrante delito, ou seja, na hora, sem julgamento. O Danilo, teoricamente, passará por um julgamento. O Ministério Pois é. Público vai analisar se endossa ou não, se pede ou não. O juiz vai determinar. Aliás, eu não sei porque isso vai para o Supremo, tinha que ser em primeira instância, né? Isso é uma diferença fundamental. Eu dou o direito de todos de processarem e tal, Mas se lá na frente for condenado e tal, mas no caso do Daniel foi prisão direta.
Tá, pois é, mas tem uma diferença fundamental também. O flagrante delito foi em cima de um vídeo. Se a gente for fazer prisão em flagrante delito de todos os vídeos que estão armazenados no YouTube, aí tem as falas asquerosas do Zé Dirceu pedindo a deposição dos ministros, a redução dos poderes do ministro, depoimentos de falas de petistas, deputados de esquerda pedindo a extinção do Supremo Tribunal, ou seja, e nem no condicional, de maneira muito mais direta, tudo isso gravado em vídeo. O Ciro Gomes querendo que o Bolsonaro fosse pendurado de cabeça para baixo como Mussolini. Você tem uma série de falas de parlamentares ou não parlamentares pedindo e incitando a destruição violenta do governo e do Supremo Tribunal Federal. A distinção, como você bem disse, é que o Congresso tinha antipatia do Daniel Silveira e ele foi dado como bucha de canhão, como preço de governabilidade para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não pode fazer justiça em nome de um tipo de antipatia. E respondendo só ao Joel. Joel, ele não faz ameaças diretas ao Supremo, ele faz elogios ao AI-5, elogios que eu reputo asquerosos, mas é um direito de fala dele. Ele fala na condicional do sonho de um brasileiro de socar um ministro, ou do sonho de um brasileiro de ver um ministro preso. A fala do Daniel Silveira é, em essência, igual, em teor de vulgaridade, a do Danilo Gentili. Só que, como o Zé bem disse, eles tinham antipatia do Daniel Silveira e o Danilo Gentili é um homem influenciador e vai ser intocado. Ou seja, isso não é um princípio de justiça, isso é um princípio de simpatia e antipatia. Isso é absurdo. Nós temos de volta aqui o nosso Joel Pinheiro, mas ele está travando. Isso é a consequência do que ele falou. São os astros chegando aqui no estúdio e fazendo, tchau, Joel. É isso aí. Na verdade, a gente está com medo de que ele fale algo e também peçam a prisão dele. Não, o Supremo deve gostar do Joel, da fala dele. Mas daqui a pouquinho o Joel está de volta e ele vai ter oportunidade de falar. Joel, a gente já falou bastante desse caso ontem. Eu vou dar a oportunidade agora para você, 30 segundos, para você concluir o seu raciocínio sobre a prisão de Danilo Gentili, a possível, provável ou não prisão de Danilo Gentili. Vai lá. O que eu estava acentuando, Paulo, é que as diferenças entre os dois casos, né? No caso do Danilo Gentili, você tem apenas uma piada ali meio de mau gosto. No caso do Daniel Silveira, você tem um representante de um poder atacando outro poder, você tem 5 crimes ali que eu elenquei, entre atribuição de crime, ameaça de violência, você tem desejo de prisão, você tem a defesa do AI-5 para a nossa sociedade. Ou seja, são muito diferentes. Não são.